Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre traumas psíquicos. Eu tô tomando café. Oi, Dirce. Tudo bem? Aqui. Mandei convite. Entra aí. Clínica Work. Sejam bem-vindos. Dirce entrou. Me diz aqui o recadinho. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Eu fico muito na frente e depois tem que vir para trás, porque daí quando você entra, me esconde. Armadura, né, para falar sobre os traumas. Ai, que assunto, né, Dirce? Que assunto, traumas psíquicos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse bichinho que fica atrapalhando a vida da gente, né? Exatamente. E quem não os tem, né? Então, é inerente ao ser humano, uns mais, outros menos, né? Mas todos nós, em algum nível, temos algum, seja um bebê que levou um susto de uma barata quando era ainda pequeno, né? E aquilo para ele, às vezes, durante a vida, se torna um elefante, né? Tem bastante gente que tem trauma de cair do berço, né? Você falou do bebê, o bebê caiu do berço, o bebê ficou sozinho no berço. E aí, né? Mas vamos começar pelo começo, né, Dirce? Vamos começar pelo começo aqui. Então, o que são, né, traumas psíquicos? Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Na verdade, assim, se nós formos ver, desde a Bíblia, né, eu até estava lendo um livro, e ele fala de José do Egito, né, que foi enviado, né, então ele era um menino que se destacava na família pela sua inteligência e por diversos outros fatores, né, e ele foi enviado, né, os irmãos tinham muita inveja dele, foi enviado para o Egito, e lá ele enviou, né, ele sofreu grandes traumas e grandes situações, né, e mesmo assim ele conseguiu depois retornar para a família e se reconstruir e voltar ainda bem mais rico, vamos dizer, em todos os sentidos, né, além do financeiro, né, superando todas essas questões, né? Então a Bíblia, a própria Bíblia já relata, né, em Gênesis ali, né, que eu estava lendo, Gênesis 37, essa história, né? Então não é uma história que vem de hoje, desde os primórdios da humanidade nós já vimos situações de traumas, de conflitos familiares, né, que são inerentes ao ser humano, né? Às vezes desde o ventre da mãe, né, uma mãe agressiva, uma mãe altamente tóxica, uma mãe que bebe, uma mãe que fuma. Então, a criança, às vezes, ela já vem com traumas desde o ventre materno, né? Então, a mãe, por exemplo, que às vezes agride a própria barriga, que ela não quer a gravidez, né? Então, tudo isso já gera traumas, né? Ainda já no ventre materno. E, às vezes, essa mãe também, ela já veio, né, de relacionamentos, de família, já com profundos traumas. Até para ela estar agindo desse jeito, alguma coisa também ela, né, já traz consigo. Mas tem jeito, né, Ilô? Tem jeito e é por isso que a gente está falando sobre isso. Tem jeito, sim. Nós, uns menos, uns mais. Né? Às vezes a gente olha o trauma do outro e fala assim, meu Deus, né? Tem medo até da pulga, da barata, né? Uma coisa mínima. Né? Mas o trauma de cada um é de cada um, né? Então, nós não temos que julgar e a gente tem que nos ajudar uns aos outros, né? Exatamente. Então, o que que é um trauma, né? Para quem está aí nos assistindo, vamos falar um pouquinho sobre o que que é esse trauma. O trauma é uma memória que você teve em algum determinado ponto da sua vida e que aquilo não foi resolvido. Você percebeu como sendo maldoso para você, né? Ele afetou em algum momento. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós não damos importância para isso, que nem a Dirce falou ali, né? O trauma de cada um é cada um, né? Às vezes é o trauma da pulga, mas tem o trauma da pulga, tá tudo bem.
Porque o que acontece? A gente generaliza tudo e às vezes eu pego a minha vida como experiência, vou dizer assim, eu não tenho medo de barata, por exemplo. Mas aí eu acho que é bobeira outra pessoa ter medo de barata. Por isso que é interessante o que a Dirce falou, cada um com os seus traumas, né? Com as suas questões. Mas o que que é isso? É uma memória que ficou lá dentro do seu subconsciente e que não foi trabalhado. É isso é um trauma, né? E esse E trauma. fica reverberando, né? Isso Oi? fica, quando você menos espera, isso fica reverberando. Às vezes acontece uma situação com alguma pessoa no seu trabalho, com alguma pessoa na família, às vezes você pensa que aquilo está resolvido e de repente aquilo aflora de novo, né? Ou seja, não está resolvido, né? Sim, é isso aí. Então, o trauma lá escondido, que a gente às vezes nem considera, ele traz resultados na nossa vida hoje. É isso que a Dir está falando, né? Às vezes a pessoa, de repente, eu vou trazer um exemplo aqui da síndrome do pânico, né? De repente, do nada, entre aspas, a pessoa desenvolve a síndrome do pânico. Aí a pessoa diz assim, mas eu tenho experiência, né? Já convivi com pessoas nessa questão, por isso que eu estou falando. A pessoa fala assim, mas eu não tive nada, não tive uma situação, um trauma, né? Agora, eu não tive um trauma para desenvolver a síndrome do pânico hoje. Aí você começa a avaliar, você percebe que esse trauma foi gerado lá em 1 ano de idade, 2 anos de idade ou às vezes no ventre, né? Que nem você falou antes ali. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo hoje, as atitudes que elas estão tomando, o que elas estão sofrendo, de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medos, né? Medos dos mais diversos. Medo de barata, medo de dirigir, medo de se relacionar, medo de, né? Tantos medos que a gente vê por aí. E as pessoas dizem, mas como assim? Eu não estou entendendo da onde que vem isso, né? E muitas vezes é aquele trauma que a pessoa passou lá atrás, que a pessoa não sabe. Essa pessoa da síndrome do pânico, ela sabia da história, mas ela não associou, né, que poderia ser esse fato. Aconteceu que ela foi tirada da mãe com 1 ano de idade e a mãe ficou 1 ano longe dela. Pensa para uma criança de 1 ano de idade, a mãe ser tirada dela e ter ficado 1 ano longe. A mãe não teve culpa, né? A mãe não teve culpa, a criança não teve culpa. Mas como que uma criança de 1 ano vai entender a situação, né? A criança de 1 ano até 5 ou 6 anos por aí, ele simplesmente interpreta assim: minha mãe foi embora, a minha mãe me abandonou, né? Aí vem aquele sentimento de abandono, trauma, né? O sentimento do abandono, né? A pessoa está sempre se sentindo que às vezes não consegue se relacionar porque vão me deixar, né? Vou me abandonar. Eu não vou me apegar a ninguém porque essa pessoa vai me abandonar. Eu não vou ter uma amizade fiel porque essa pessoa vai me abandonar. Né? Então, sim, são tantas coisas que acontecem na vida adulta, muitas vezes, e a pessoa não tem noção de onde que vem aquilo. E às vezes é uma questão simples, né? E às vezes a questão, né, que nem dos pais. Às vezes o pai e a mãe saem para trabalhar, mas não explicam para o filho que estão indo, que vão voltar, né? Às O vezes até importante. fazem, né, Elô? Né, deixa ali, tá à volta, alguém cuidando, sai pelas portas dos fundos, né? Aham, Fugido, né? sim, Claro, com a criança chorando, né? Às vezes os pais também têm as suas técnicas, né? Mas vai sim. saber o que passa na cabeça de uma criança, né? Naquele momento. Exato. Então, aquela história de José ali que tu estava falando, eu estava lembrando, né? Então, o que que aconteceu com José? José foi vendido pelos irmãos, os irmãos tinham muita inveja dele, ele foi vendido, ficou lá um tempão, e José voltou muito mais forte do que quando ele estava ali, né? O que que acontece, né, Dirce, no trauma? José sofreu um trauma que Sim. ele poderia nunca mais confiar em ninguém. Porque se os próprios irmãos dele fizeram isso com ele, tiveram inveja dele, venderam ele, né? Sim. Então ele poderia ser uma pessoa que nunca mais confiava em ninguém. E não, ele veio e construiu a sua tribo, né? Eu não lembro muito bem da história, mas sei que o cara ficou famoso. Então, o que que É. é isso? Os traumas, eles podem ser ruins para nós, como eles podem ser um impulso.
Na Depende. verdade, é assim. O trauma é assim. Cada pessoa reage de um jeito a determinada situação. Uhum. Então, por exemplo, às vezes uma situação, num determinado momento, que às vezes me ofende, para um outro, por exemplo, que está assistindo a live aqui, ou para a própria Iluanda, a mesma situação não ofende. Então, a minha sensibilidade emocional, às vezes, não é a mesma do outro. Então, o Sim. outro já traz outros problemas. Então, por exemplo, o José do Egito, né, ele tinha uma resiliência tão grande que ele foi capaz de se transformar apesar da dor. Então, o Uhum. que é o trauma? O trauma, sim, ele existe, né? E todos Uhum. nós temos, né? Cada um tem nos seus diversos aspectos, no seu seio familiar, né? Agora depende o que a gente faz com isso, né? O Uhum. poder de resiliência que cada um de nós tem, é capaz de Sim. ter. Ou a gente Uhum. faz a escolha de ficar o resto da vida adulando o trauma, né? Ai, o trauma, o trauma, o trauma, e agradando o trauma e deixando o trauma, tratando dele, né? Cuidando dele com carinho, ou você faz a escolha de dizer, sim, eu tive o trauma, mas, todavia, porém, a vida tem que seguir e seguir para frente, né? Então, Sim. assim, a pior coisa do trauma é a pessoa estar com 50, com 60 anos e estar se sentindo vítima, né? Porque o pai não brincava junto na roda gigante, né? Eu uma vez tive uma pessoa que falou assim, nossa, sentida, com 50 anos nas costas, porque o pai não brincou com ele na roda gigante com 7 anos de idade. Por favor, né, gente? Meu pai, eu nunca fui na roda gigante, não sabia nem que existia, fui saber depois de grande, né? Então, cada um com seus traumas, né? Mas eu falo assim, quando você olha, né, era um homem com 50 anos de idade, a pessoa reclamando ainda. Eu falei, meu Deus, vai buscar um terapeuta, né? Vai buscar um coach, vai buscar um terapeuta transformacional, né? Então, claro, a gente respeita tudo isso, mas a gente tem que aprender a olhar as coisas também com bom senso, né? Então, você decide ou carregar isso para o resto da vida, né? E ficar dando uma madeira para o trauma, ou você decide seguir a vida com mais qualidade, né? E tem ferramentas para isso, né? Tem ferramentas para tratar, para cuidar, para que a gente consiga viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor e não se tornar uma vítima, né, das situações. Nós temos duas situações, né? Quando a pessoa entende o trauma e sabe do trauma e fica dando mamar pro trauma, né? E nós temos a outra situação que as pessoas às vezes não sabem que tem esse trauma, que ele é É, inconsciente, ou que é muito, né, de muita, quando era muito pequeno. Que nem esse caso da pessoa que eu falei da síndrome do pânico, a pessoa que tinha 1 ano de idade. A pessoa soube da história, mas ela não sabia que aquilo ia afetar. Como não, né? Hoje a gente entende que uma criança de 1 ano, né, ficar 1 ano longe da mãe, 1 ano e meio, eu acho, é interessante. E aí tem, quando a gente entende esse trauma, que nem a Dirce falou, a gente tenta mudar isso, né? A ir apesar de, né? Ir em frente apesar de. Quando a pessoa não tem forças para ir, né, para a vida, apesar de, a constelação fala muito sobre isso, ir para a vida. É você encarar as coisas, né? Só que às vezes tem pessoas que não têm força para isso. Então também tem ajuda, sim, não importa a idade, pode ser com 30, 50, 60, 90. Eu estou atendendo uma pessoa com 71 anos de idade e está tendo resultado. Eu acho lindo também as pessoas procurarem ajuda nessa idade, né, Dirce? Porque sim, às vezes a é pessoa bem. acha que é feio, né? Porque eu já estou tanta idade e ainda não aprendi. Não, não é isso. Não é que a gente não aprendeu, é que às vezes a gente não consegue sozinho, né? Às vezes a gente não consegue. O feio é a pessoa não buscar ajuda, né? Por exemplo, assim, essa pessoa que eu estava falando com 50 anos de idade, e ela achava normal ficar ressentido com o pai, né? Porque eu falei assim, hoje tem tratamento, hoje não justifica a gente ficar, se a gente não consegue resolver pela gente mesmo, não justifica a gente ficar mais sofrendo por coisas, né, que carregando peso, dores desnecessárias, né? Hoje tem tratamento, busca ajuda, busca apoio, né? Enfim, hoje tem diversos tratamentos, inclusive online, né? Que a pessoa não precisa Sim, nem sair de casa. Então, sim. assim, hoje não temos mais, e o que nós não podemos é ter vergonha, né? Vergonha
um profissional, ele está ali realmente para te ouvir, não para te julgar, né? Ele está ali para te ouvir, pra te ajudar, né? E tudo tem jeito, eu sempre falo assim, tudo tem jeito, né? Sim, e às vezes, né, você ficar culpando o seu pai, a sua mãe, sei lá, quem quer que seja, não vai resolver, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela causou um trauma na sua vida. Porque os pais, agora eu sou mãe, agora eu sei mais disso ainda, a gente sempre faz o melhor que a gente pode pelos nossos filhos, né? Dentro da Melhor que situação. sabe naquele momento, né, Elô? Porque assim, Exato. não vem, o pai não vem com um manual ali dizendo como proceder para ser pai, para ser, né, etc, etc. Não, o pai e a mãe vão aprendendo a ser pai e mãe sendo, Sim. né? Então, E, às vezes e eles vão cada um, e cada em filho é diferente, situações, né? cada filho é diferente, em situações que nem eles esperavam que eles iam passar também, né? Então, Então, assim, ser pai e ser mãe é uma, né, é no dia a dia, né? A cada dia, um dia após o outro, vai acontecer situações que às vezes nem eles imaginam que poderia acontecer, por exemplo, naquela fase dele, né, de ser pai, de ser mãe ainda quando crianças, né, pequenos. Então, né, tudo é um aprendizado. Né? Tudo é um é, e aprendizado. ficar, e ficar culpando, então, que eu falei, não resolve, né? Primeiro que talvez eles nem saibam que causaram isso. Segundo, às vezes eles nem estão vivos mais, né? E terceiro, quando a gente culpa alguém, a gente é como se fosse, energeticamente, nós temos uma bolha ao redor da gente. Quando a gente joga a culpa, essa culpa vai até a bolha e volta para mim, né? Ele não atinge a outra pessoa. A minha energia, o meu sentimento de ódio, de culpa, de tudo que eu tiver aqui, ele vai até essa bolha, né, imaginária, que eu imagino no caso, mas é energética, e volta para mim de volta. Então, até eu estava assistindo um filme, um treinamento essa semana, que a Elaine Orives, ela dizia assim, que a maior vingança, né, a maior vingança que uma pessoa pode ter em relação a outras pessoas ou situações é perdoar. É perdoar porque você joga o perdão, ele vai vir para você. Simples assim, sabe? Então Reverbera. e é que nem eu falei antes, às vezes as pessoas nem têm noção que causaram o trauma, o problema na pessoa. Então a pessoa não tem que ficar culpando, ficar revivendo tudo aquilo, né? Se não tá legal, se tá percebendo que tá causando problemas hoje no dia a dia, que nem, por exemplo, tem pessoas que têm medo de dirigir, né? Tem muito medo de dirigir. A pessoa não tem medo de dirigir. Ou a pessoa tem medo de morrer, ou ela tem medo de matar, né? É, De dirigir em si, a gente não tem medo. A gente tem medo de matar alguém ou de morrer num acidente, alguma coisa. Então, e da onde que vem isso? Né? E da onde que vem isso? A gente não experienciou a morte para saber se ela é ruim. A gente não matou ninguém para saber se é ruim. Então, da onde que vem? De memórias, de pessoas que falaram, né, das coisas que a gente vê por aí, que tudo causa os traumas, né? E que nem você falou, hoje em dia tá muito mais fácil de resolver todas essas questões. Que nem você falou, inclusive online. Né? Inclusive online, você liga o teu celular ali, você conversa com uma pessoa lá do outro lado do mundo e você ajusta as coisas que tem para ajustar ali, tá muito fácil. Então, hoje em dia é difícil você, a não ser que a pessoa não queira, né, Dirce? Tem gente que não quer também, né? Mas é claro, né? importante perceber isso, que a pessoa não quer também, né? E eu falo assim, às vezes não é nem que a pessoa não quer, né? Ela tem dificuldade muitas vezes de se abrir. Por isso que eu falo assim, a vida da gente também, a gente não se abre com qualquer um e sai falando tudo o que dói, o que não dói, o que deixa de doer. Isso Exatamente. tem que ser de um profissional, né? Então, assim, porque o profissional, primeiramente, ele vai te respeitar, ele vai te acolher, ele tem técnicas apropriadas, né, para ajudar você a resolver o problema. Então, ele não está ali para te julgar, né, ele está para te acolher, para te receber, para te ouvir. Né, porque às vezes pode ser o trauma da barata. Se você vai contar para sua tia e para o seu tio, às vezes, para o seu irmão, eles vão morrer de rir. Mas aquilo, o trauma da barata está te, né,
você não consegue estar dentro de casa à noite no escuro, né? Ou vão pegar Então, a barata assim, e sair correndo atrás de você, né? exatamente. Então, assim, não importa o que que é o trauma, né? Busque ajuda, resolva, porque senão isso vai acompanhar você para o resto da vida, te causando dor, sofrimento, né? Às vezes evitando você de estar em diversos lugares, com pessoas diferentes, né? Diminuindo a tua qualidade de vida, teu círculo de amizade, né? Tua parte de estudar, de ter conhecimento. Então, hoje tem solução, gente. Né? Pode ser o Uhum. trauma que for. Pode ser o trauma da barata ou, né, o mais gigante, por exemplo, de pessoas que viveram nos campos de concentração nazista. Né? Exato. Então, não importa o tamanho, né? Tem solução. Então, voltando lá no começo, que eu até não falei, acabei não falando, né? Por que que então tem pessoas que reagem de uma forma e tem outras pessoas que reagem de outra forma? Tudo depende da interpretação que eu tenho do fato. E essa Uhum. interpretação eu tenho através dos meus cinco sentidos, né? E da minha convivência com a minha família, com os meus amigos, que nem nós. A gente tem muita coisa em comum, né, Dirce? Mas a gente teve pessoas diferentes na nossa vida. Tanto eu Sim, quanto você. Então a gente está muito próximo, a gente estudou as mesmas coisas e tudo as mesmas coisas, mas a gente tem um convívio diferente. Então, através disso, pode ser que eu receba o trauma de uma forma e você olha, é bobeira para você. Mas para mim ele é uhum. muito sério, né? E assim vai. Por isso que a gente tem que não julgar, que nem você falou, né? Você não pode julgar a pessoa porque ela tem medo de barata, né? Você não pode julgar porque alguma coisa aconteceu, né? Ou alguém assustou, né? Antigamente tinha muito isso de assustarem muitas pessoas, né? As crianças e tudo, para a gente manter o controle, né? O bicho-papão, não sei quem, né? Vai lá, a Cuca vai te pegar. Uhum. Então não vai lá, não sai para trás da casa que a Cuca vai pegar. Quem é essa Cuca? A gente não sabe o que que passa na cabeça da criança. E esses, né, traumas, fala disso. Claro, na verdade, assim, a gente está brincando em relação à barata, né, Elô? Claro, existem traumas bem mais profundos, como, por exemplo, violência contra a mulher, né, assassinato de pai, de mãe, né? Então, assim, por exemplo, eu vi uma reportagem não faz muito, que uma mãe que era separada, ela se casou de novo e o padrasto assassinou a mãe, ficaram dois meninos, hoje que já estão rapazes, né? E até o Fantástico entrevistou eles. Então, um deles disse assim, a minha vontade era de fazer a mesma coisa com ele, né? Mas eles estão tendo apoio, estão tendo, né, apoio psicológico e uma série de questões, né? Então, para eles poderem transmutar tudo isso, né? Então, Uhum. hoje, a questão da violência contra a mulher, então, assim, eu sempre falo assim, a questão da violência contra a mulher, do assassinato de mulheres, hoje não afeta só o núcleo familiar em si, mas afetam três famílias, né? A família do marido, a família da esposa e a própria família em si, os filhos envolvidos. Né? Então, a gente está Sim. brincando com a barata, mas existem questões bem mais sérias, por exemplo, né, Uhum. um ato de filhos, por exemplo, que a gente vê muito né, em alguns lugares de violência da favela. Né? Então, assim, famílias que se destroem muitas vezes, né? Mas eu falo assim, nada justifica, né, a gente ficar nesse sofrimento, né, seja ele qual for, né? Uhum. Então, e o melhor de tudo, né, a notícia boa é que hoje em dia nós temos técnicas muito simples, porém poderosíssimas, né? Disse que está assim transformando vidas. Então não tem motivo para a gente ficar com o trauma. Não tem... Ah, e além de tudo, né, Dirce, não é só a questão do trauma, do ódio, da raiva, do não sei o quê, da culpa. Os traumas também criam doenças, né? Sim. Então, assim, tem algumas, né, algumas coisas que o trauma produz, né, em todos Uhum. nós, uns mais, uns menos, né, que uma delas é o complexo de inferioridade, né? Então, às vezes você vê a pessoa tá adulta já, né? E ela não, por exemplo, é inteligente, capaz, mas ela não se sente, né, bem de estar num grupo à altura dela. Né? Então ela tem esse complexo de inferioridade. Às vezes ela é uma professora já, mas ela não se sente bem no grupo das professoras, mesmo sendo muito mais inteligente do que algumas outras, né? Um professor, vamos supor, uma profissão, né?
ele não se Uhum. sente bem de estar ali, né? Então ele tem esse complexo de inferioridade, né, em relação aos demais. Então os traumas eles produzem isso e às vezes a pessoa não sabe nem de onde que vem, né? Por Uhum. que que ela se sente inferior, né? Não se sente segura, por exemplo, mesmo tendo um monte de conhecimento na área, às vezes que ela atua, né? Ou seja médica, ou seja farmacêutica, né? Seja em qualquer área profissional, ela não se sente competente o suficiente mesmo ter se especializado na área. Eu Então, fiz um. assim os relacionamentos, né? Mesmo sendo uma mulher linda, um homem lindo, né? Uhum. Ele olha para uma pessoa e fala, nossa, é muito essa pessoa para mim, né? E às vezes a pessoa está paquerando ela, né? Mas a pessoa não tem essa segurança, né? De que ela é capaz, né? De namorar uma pessoa de bem, de estar com uma pessoa de bem, né? Não sou digno, né? É mais ou É, menos eu sentir-se indigno da situação, né? Eu não sou digno de tudo isso, né? É muito para mim. Por quê? Porque eu sou, considerando ali, estou me sentindo inferior, né? Das outras pessoas. Então, deixa para o outro que é mais bonito, que é mais inteligente, que é mais, né? exatamente. Então, assim, né, os traumas eles vão envolvendo diversas coisas na vida da gente, né? Por exemplo, perder oportunidades, né, de trabalho, às vezes, né, uma empresa chama você, né, olha teu currículo e fala assim, nossa, esse é o cara, né? Vamos chamar Uhum. para entrevista. Chega lá, você começa a olhar ao redor, tem 20 pessoas, às vezes você é o mais qualificado, mais técnico, mas na hora você trava, né, porque você acha que você não é o suficiente, né? Então, ela vai te colocando você muito para baixo, né? Então, a importância de resolver essas questões, né, pela Então, qualidade de vida. um caso ali, né, em relação a isso que você falou, é uma história assim da pessoa que ela é super competente na empresa, ela trabalha na empresa há diversos anos, ela é super competente, ela sabe fazer todas as coisas. De repente chega uma pessoa nova e ali abre uma vaga, né, diferenciada na empresa, e de repente o que que acontece? O chefe pega aquela pessoa nova e coloca lá para fazer aquele determinado serviço, né? Aí a pessoa vai lá e reclama, é uma historinha que eu li, tá? A pessoa vai lá e reclama com o chefe, como, né? Eu aqui tanto tempo, né? Aí o que que o chefe fala? Eu preciso que essa pessoa, nessa função, realize reuniões. E você não consegue falar com as pessoas. É que nem você falou, perde a oportunidade. E tem muito disso, né, de pessoas que têm problema em realizar palestras, por exemplo, palestras, reuniões com 4, 5 pessoas. Aí como que você vai crescer na tua vida profissional se você não consegue realizar isso? Só que isso, Dirce, eu andei vendo alguns casos aí, são traumas que vêm lá da infância. Por exemplo, eu fiz um exercício com uma pessoa nessa situação, a pessoa me apresentou 3, né, situações da infância onde ela não era permitido falar. Uma reunião na escola, uma aula, né? Na aula a professora não deixava falar, eu não podia falar. Uma com a família, todo mundo falando, menos ela, e outra era uma reunião qualquer, que ela não conseguia identificar. Então, nessas 3 situações que ela viveu, ela não pôde falar, ela foi impedida por algum motivo, né? Antigamente a gente tinha muito isso, que as crianças não podiam conversar com os adultos, né? Então, por algum motivo, lá ficou esse trauma na pessoa e hoje ela não consegue desenvolver isso. E aonde é que trava na profissão. Porque hoje em dia, né, Dirce, na verdade sempre foi assim, mas hoje em dia muito mais. Nós precisamos nos comunicar o tempo todo. Ou com uma, ou com duas, ou com 3 pessoas, ou na internet, ou, né, tá sumindo aquelas profissões que você chegava lá e realizava e ia embora sem conversar com ninguém. Hoje as pessoas estão precisando se comunicar muito mais. E aí que vem o gatilho, né, de se trabalhar para não perder oportunidades. Mais Outra ali. questão, outro passo, né, que os traumas causam em nós, né, é a dificuldade para realizar atividades simples. Né? Então, às vezes, quando a pessoa passou por um trauma muito forte, por exemplo, para ela dirigir era uma coisa normal, né, mas depois de um acidente, a pessoa travou a tal ponto, né, que ela não consegue mais dirigir. Então, os traumas eles vão nos bloqueando, né? Às vezes até para fazer
coisas simples, como você falava, fazer uma pequena reunião, né, com 4 ou 5 pessoas, colocar seu posicionamento de forma clara, sem, né, agredir ninguém, mas ser claro naquilo que você tem que falar, que você tem que dizer, né? Então, muitas Uhum. vezes a pessoa faz até a reunião, mas fica aquela coisa meio subentendida, não fica muito claro, não se posiciona com firmeza, né? Então, os traumas, eles fazem isso conosco, tiram a nossa segurança, né? Ou ainda, né, de se a pessoa ataca, né? Nas nossas A pessoa, posições, por exemplo, assim, a gente tem medo de se posicionar, de machucar X ou Y, né? Ou o que que vão pensar de mim, né? Então, ele tira a nossa segurança, a nossa autoestima, né? A gente uhum, acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? sim. Tem mais tendências paranoicas? Exatamente. Fica Tendências gastando. paranoicas, né? Então, a pessoa que ela é traumatizada demais com uma coisa, a nossa mente, ela é criativa, né? Ah, sim. Então, tudo ao redor, né? Por exemplo, se você está com um problema afetivo, no teu relacionamento. Qualquer coisa que alguém fale, você já acha que estão falando do teu relacionamento. Né? Estão sabendo, de repente, que você está separando, mas qualquer coisa numa sala, por exemplo, que estão ali um grupo de pessoas, começa a falar de relacionamento, de alguma coisa. A pessoa já se queima, já acha que é com ela, né? Ou está falando, por exemplo, de incompetência do profissional X, né? De uma área X. Se a pessoa é da mesma área, ela já se queima. Né? Às vezes não estão falando de um profissional lá de São Paulo, mas se ela é da mesma área, ela já se queima. Então, a pessoa se torna, começa a ver como uma perseguição, né? As tendências paranoicas. Né? Então, que tudo é com ela. Né? Nós tínhamos um aluno, em uma das escolas que eu trabalhava, tinha 40 alunos na sala. A gente chamava atenção, ele se queimava loucamente, porque o problema era com ele. A gente não chamou fulano, né? Chamava atenção do fulano pelo nome. E aí nós chamamos para conversar, né? Um adolescente com 15 anos, né? Daí eu citei exatamente um exemplo. Eu falei, olha, essa semana passada eu estava numa reunião com 400 pessoas e a pessoa que estava palestrando falou, por favor, gente, vamos se calar um pouco porque nós temos que dar continuidade na palestra, na reunião, porque senão nós vamos atrasar demais. Imagina se eu, no meio de 400 pessoas, fosse me queimar, fosse assim, ai, tô magoado. A mulher chamou atenção, né? Daí eu achava que era... E assim estava o aluno, tudo que você chamava atenção na sala, pedia para fazer silêncio, chamava atenção de uma coisa ou do outra, ele se queimava. Então, ele tinha uma tendência, assim, de puxar tudo para ele, né? Uma tendência paranoica, como se estivesse perseguindo ele na escola. E Né? E ainda assim, tem. generalizando, né? Chamando atenção, faço isso, faço aquilo, faço silêncio, né? Então, e a tendência paranoica, ela vem de traumas, né? E ainda mais, né, Dirce, às vezes a pessoa fica falando mentalmente tudo aquilo, né? E imaginando, e sonhando, e brigando, e fazendo, falando. Às vezes, quando eu falo para os meus clientes, presta atenção na historinha que está na sua cabeça. Qual é a história que está na sua cabeça? A pessoa diz assim, nossa, mas eu não tenho uma história diária na minha cabeça. De repente, a pessoa começa a tomar consciência, porque o nosso pensamento ele não para, né? A gente está sempre pensando alguma coisa. Por isso que é importante a gente selecionar os pensamentos que a gente quer pensar. Esse poder a gente tem, né? Parar o pensamento nós não conseguimos. Mas o poder de escolher qual pensamento pensar, a gente tem. O que acontece na paranoia aqui, né? A gente fica brigando, a gente fica contando para os outros mentalmente o que está acontecendo com a gente. A gente fica falando lá, por exemplo, ó, Dirce, a professora me chamou, vive me chamando atenção lá na sala de aula. A professora é contra mim na sala de aula porque eu não sei o que eu faço. Eu não faço nada, mas a pessoa é contra mim. Mas isso eu não falo, falado. Eu estou só pensando, mas eu estou sempre pensando alguma coisa. O que acontece? Só um pouquinho, Dirce. O que acontece? Quando eu falo, logo eu sinto. Quando eu sinto, logo eu crio uma vibração. Quando eu crio uma vibração, logo eu trago mais daquilo para mim. É E às aquilo que a vezes gente. age, né? E às vezes age. Né? Então, assim, quando você pensa demais numa coisa e você vai criando aquela raiva, aquela mágoa, aquela coisa, e às vezes a pessoa chega a agredir o outro, porque, como diz o psiquiatra Augusto Cury, a nossa mente, ela é técnica de criar teatros mentais. Uhum.
ela cria teatros vivos, como ele diz, é um psiquiatra que escreve por mais de 60 países. E ele fala assim, os teatros na nossa mente, eles são tão reais, né, que a gente cria, inventa, né, e eles são tão reais que às vezes eles podem se tornar realidade. Às vezes a raiva, por exemplo, de um relacionamento, de uma coisa, por que a gente vê tanta agressão e tanta coisa, por exemplo, até agora na política que a gente está vendo, né? Então, assim, muitas mortes e agressões, né? Então, essa Sim. pessoa, ela cria um teatro mental e, Uhum. consequentemente, aquilo se torna tão real e ela vai e age. Na Então, verdade, todos nós criamos, né, você? Todos nós criamos, porque é aquela história, depende do teu ponto de vista, da tua interpretação. Quando você entende que o caso aconteceu, mas que também talvez eu provoquei, ou talvez não era comigo, ou se for comigo e que eu provoquei também, tá bom, deixa pra lá, não vou ficar pensando sobre isso. A gente tem decisões a ser tomadas, né? A gente pode tomar decisões de parar com isso. Eu lembro de uma das lives que você falava, né? Para agora de pensar isso. Parou, é, corta é um ali. exercício, né? É um Isso, exercício contra dos estados mentais, ou seja, eu estou naquele teatro mental, minha mente está criando, inventando coisa, às vezes a pessoa só disse para mim uma palavra e a minha mente, ela cria teatros. Né? Então, você faz a quebra do estado mental. Eu falei, nossa, por que eu estou pensando nisso? Você se levanta, sai, vai fazer um bolo, se levanta, sai, vai cortar grama, né? Então, você não foca naquilo, não alimenta aquilo. Né? sim. A Louise Hay, que é uma americana que escreve também muito sobre isso, ela diz, se nós pudéssemos gravar tudo que a nossa mente fala né, e produz lá dentro, o que apareceria? E daí tem Porque mais um você ponto ainda, né, Dirce? Tem a mais um importância ponto. dos pensamentos. Né? Sim. Tem mais um ponto ainda, que quando você é julgado por alguém, né? Quando você quando alguém vem conversar com você de alguma coisa que você precisa melhorar, que é bom aí, tudo bem. Mas quando você é apenas julgado por uma coisa, entenda que isso diz mais sobre a pessoa que está fazendo isso com você do que com você mesmo. O problema não está em você, o problema está naquela pessoa que está julgando. Ou, no caso, se eu estiver julgando alguém, o problema vai estar em mim e não na pessoa, né? Porque eu estou tendo uma interpretação e eu estou falando alguma coisa, mas será que realmente é verdade, né? Eu tenho uma frase até descrita por mim mesma, né, que é a seguinte: quanto mais você criticar o outro, mais você revela de você mesmo. Né? Então, assim, quando você tem a necessidade demais de criticar o outro, de falar do outro, de apontar o dedo, né, de tudo quanto é coisa do outro te incomoda, é porque isso está em você. Né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem né, Uhum. erros. Mas quando a necessidade demais da crítica, de apontar o dedo, é porque isso está dentro e está incomodando. Né? Tem algum trauma aí dentro que também precisa ser tratado. E nós vamos para o próximo passo, né, Elo, que é a depressão. Né? Então, os traumas, quando eles não são descobertos, muitas vezes a pessoa não sabe de onde que vem, né? Ou às vezes passou até por uma situação na vida, né, que causou, né, um trauma. É quando ele não é cuidado, ele vira depressão. Né? Que a tendência da pessoa é se fechar, né, se isolar, ficar mais abatida, né? Então, tudo tem um período, né? Por exemplo, até nós tivemos um sério acidente aqui né, no Bom Jesus, no trevo aí acho que é de Flor da Serra, né? Faleceu a mãe da família, né? A filha está em estado grave, internada, e o filho que estava no volante, né? Foi no velório da mãe, e ele se culpava muito, 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 porque assim, o outro carro vinha ultrapassando e deu de frente com a família dele, quase carbonizou o carro inteiro. Né? E ele no velório se culpava muito. Então, pense no trauma. Né? Enterrou a mãe, a irmã está internada, né? Então, assim, estado grave, né? Entubada, né? Hoje um pouco melhor. Né? Então, os traumas, eles acontecem quando a gente menos espera. Né? Então, Uhum. assim, é uma pessoa que ela vai precisar ser cuidada, claro, né? Mas principalmente os que estão ao redor. Né? Eu falei assim, não tem que acusar. Quem que não está na estrada hoje, né, e não pode passar por uma situação assim? Ele estava Sim. dirigindo.
né? Ele não fez nada de errado na estrada, né? Então, assim, a culpa muitas vezes, né? Então ele se sentia muito culpado, né? Porque a mãe faleceu, né? Então, assim, são problemas da vida, né? Que acontece, que não é por querer, né? Então, que a pessoa também precisa de ajuda e não ser julgada pelos demais, né? E a, Apontada, né? depre- e a depressão, né, ela tem muito a ver, né, com a perda mesmo, né? Perda de honra, perda de um ser querido. Toda perda, né, traz consigo risco, sintomas de depressão, né? Que nem você Uhum. falou. O que que acontece? Quando eu perdi alguém, né, ou perdi alguma coisa, eu tenho medo de agir de novo, porque eu tenho certeza que eu vou perder de novo, né? E quanto mais, daí o que que acontece? Você falou, a gente se fecha. Por quê? Né? Uhum. A pessoa se fecha porque ela não quer mais sentir a mesma coisa. No Uhum. mínimo, esse menino ali, além de se sentir culpado por muito tempo, se ele não procurar ajuda, né, não tiver acesso ao tratamento específico, ele vai ficar, não querer mais dirigir para ninguém, né? E talvez, Uhum. ou se ele for dirigir, ele não vai querer mais carregar ninguém junto, né? Porque a dor é muito grande. A dor é Uhum. muito grande. Daí vem as dificuldades no dia a dia que, né? Quem não passa, às vezes, por isso, né, Dirce? Os traumas, eles são inevitáveis muitas vezes, né? Eles, Sim, né, um caso, por exemplo, um caso, né, que ele não tinha o que fazer, né? sim. Então, mas a partir daí a gente tem opções, escolhas para fazer, buscar ajuda, né, para a gente melhorar. Outra situação é anorexia e bulimia, né? A anorexia é a pessoa que está extremamente magra e não quer comer para não engordar, né? A bulimia é o caso da pessoa que ela coloca o dedo na garganta, né, Come para depois vomita. vomitar, né? Então também é causada por traumas psíquicos, né? Então a pessoa que teve muitas vezes foi vítima de abuso sexual na infância, né? A pessoa que foi muito criticada quando criança, que era gordinho, né? Então a criança desenvolve esse tipo de coisa, né? Normalmente na adolescência, né? Que são traumas, né? Então que ela não teve uma boa relação com a alimentação quando criança também, né? Então pais que criticam muito da criança comer, da criança toda hora pedir comida, né? Aquela coisa, né? Então tudo isso gera traumas, né? Enfim, todo cuidado é pouco, né? Mas muitas vezes, né, os traumas acontecem, né? E eles precisam ser cuidados, né? Exatamente. E como então a gente vai superar esses traumas? Quais É, são as possibilidades de superar esses traumas, né, Dirce? O primeiro aqui é assuma o passado e centralize-se no futuro, né? Principalmente no presente, né, pessoal? A gente já falou aqui que tanto o passado quanto o futuro, eles não existem. O que existe é hoje, é agora, é o presente. Então a gente tem que se centralizar principalmente no presente. Mas a depressão, ela vem muito de viver no passado, né? Então assuma as consequências que você causou, perdoe quem causou para você, né? E viva o hoje e centralize, né, no futuro, no que vai vir. Não fica preso, sim. né, no acontecimento. Então, outra coisa que ajuda a curar é falar, né, sobre o acontecimento traumático, né? Então, assim, a Mas pessoa falar com é, sabedoria, né? falar com gente que não vai te julgar, né, com um profissional, falar com quem tem a capacidade de te ajudar, né? Então, por isso a importância dos grupos de terapia, né, dos terapeutas, dos profissionais, ou no mínimo, por exemplo, um parente, alguma pessoa que não vai ficar te apontando o dedo, né? Então, muitas vezes, a família muitas vezes quer que você engula aquilo no seco, né? E aquilo está doendo, está machucando, né? Então, assim, e existem várias formas de você expressar isso. Pode ser escrevendo, né, que já é comprovadamente, cientificamente comprovado, que a escrita ela ajuda para você desabafar no diário, seja lá, né, você pode organizar da forma que você bem entender, né? Então, tudo isso ajuda a pessoa, né, desabafar. Porque eu sempre falo assim, ninguém é de ferro, né? Ninguém absorve tudo, né? Então, Sim. é necessário sim cuidar, é necessário sim. Porque muitas vezes, às vezes na própria família, a gente quer que o outro engula aquilo, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, tu tá tendo tudo.
né? Tudo está tendo tudo aqui, mas na verdade você não está tendo tudo. Ninguém escuta a tua dor. Né? Então, É a que, na importância verdade, de um profissional, muitas vezes, né? Se você não está encontrando esse apoio ali, de buscar ajuda profissional, né? Porque às vezes na família, a família está julgando a partir daquilo que ela está vendo, né? Às vezes ela olha você sorrindo muitas vezes, você se alegrando em alguns momentos, mas lá dentro da cabeça você está passando outras coisas, né? sim. E o que eu vejo também, Dirce, assim, o que acontece muito isso nas famílias é porque as pessoas, a gente não está preparado para enfrentar um problema dentro de casa. É. A Às vezes maioria dos acaba casos, ficando sim. vizinho, né? Isso, há muitas casas acontece isso, tipo o medo de eu mexer em alguma coisa e ele fica muito grande, né? Às vezes não é culpa, não é culpa. Às vezes as pessoas, a família da gente, às vezes não entende a gente ou a pessoa que tem o trauma, enfim, porque não é porque ele não quer, às vezes. Às vezes ele faz de conta que não ouviu nada, que não aconteceu nada, ou critica, né? Quando critica, é pior ainda, porque causa dois traumas, né? Ou julga, né? Acho que é bobeira, mas às vezes, muitas vezes, a família ela se faz de morto, vamos dizer assim, né? Não, não escutei, não vi, não sei. É para quê? Para o medo que as pessoas têm de mexer e dar Uhum. pior, né? É. Por exemplo, eu tive casos ali de crianças que estavam quietinho, né? Até que estava bom. Tava tomando remédio com o psiquiatra lá, 4, 5 remédios, sendo tratado para esquizofrenia, mas tá tudo bem. De repente, eu começo a mexer. De repente, a criança se transforma em 3. Naquela situação de problema. Aí todo mundo fica doido, né? Pensa, o que está acontecendo? Mas você entende que é uma mudança, né? E às vezes você precisa mexer, você precisa falar, você precisa escrever, que nem você falou. Para quê? Para sair de você. Porque se você simplesmente colocar um pano quente ali, ele vai ficar ali. E ele nunca vai Uhum. ser curado. Então, e Sim. não é também, né, falar com qualquer pessoa, que nem você falou, porque às vezes a gente fala, e só aumenta o problema, porque as outras pessoas também têm os traumas delas e a interpretação delas, né? Então, cuidado também com quem a gente fala, né? Exatamente. Por isso eu acho assim, a importância de um profissional, né, ou de uma pessoa mesmo de confiança, que ela vai emprestar o ouvido dela, né, vai se posicionar às vezes de uma forma, de outra, dizer alguma coisa, né, mas a importância de alguém que não nos julgue, mas nos acolha, né. Então, assim, porque a dor, ela é muito pessoal, eu sempre falo assim, a dor, ela é muito pessoal. Então, assim, alguma coisa, às vezes, que causou dor em mim, pode não causar em você, né? No E a, Pedro, no quanti- Paulo, na Maria. Então, a e a dor de cada quantidade um que é dói, pessoal. e a quantidade que dói também é diferente, né? Cada um sente e tem uma medida da dor, né? O suportável, né? Isso, suportável. Próximo passo é olha o lado positivo, né? Olha o lado positivo das coisas. Tudo na nossa vida existe um lado positivo. Ontem alguém me falou sobre isso e agora ela está assistindo a live e eu lembrei de novo. Gente, existe um lado positivo e um dia você vai ver isso. Se você não consegue ver hoje, um dia você vai ver esse lado positivo. Nada na nossa vida acontece simplesmente para nos derrotar. Nada na nossa vida acontece para estragar com a gente, nada. Existe um lado bom. Por exemplo, vou dar um exemplo ali do pai que sai fugido da criança para trabalhar, né? Que nós falamos ali no começo. Sim. Aquele pai, ele saiu para trabalhar, para trazer dinheiro, para trazer o sustento, talvez o melhor que ele podia para o filho dele. Talvez no momento ele achou que se a criança ficasse chorando ia ser pior do que ele sair escondido. Só que quando ele sai escondido, ele pode causar outro trauma de abandono que a criança acha que nunca mais vai voltar, né? Então, mas ali sempre teve uma intenção positiva por trás disso, né? E, por exemplo, tá, meu pai saía, me ignorava, me abandonava, vamos dizer assim, mas para quê? Para te sustentar, para te criar, fazer crescer. Senão você não tava aqui assistindo essa live, nem nós, né, Dirce? Se não fosse nossos pais trabalhar pra gente comer, pra gente se vestir quando criança, né?
Então, existe tudo o lado positivo. Sempre tem o lado positivo na história. Tenta perceber isso também. E eu sempre falo assim, por pior que seja a dor, né, quando a gente escolhe tratar, ela não fica para sempre, né? Então, assim, por pior que seja o problema, ele não pode perdurar para sempre e a gente entregar a nossa vida para a dor. É uma escolha a gente não entregar a vida para o problema, não entregar a vida para a dor, não entregar, né, os nossos relacionamentos para uma vivência, né, baixa dentro de casa, difícil, né, difícil diálogo. Né, tudo é uma escolha. Né? Então, por mais Sim. difícil que seja, existe uma saída, existem terapias familiares, né, existe terapia em grupo, né, por mais difícil, né, e que a família esteja, ou que a situação esteja, que você esteja vivendo. Então, existem Então, formas de tratar, né? E isso não tem como a gente fugir. Não tem. O trauma a gente não tem como fugir. Ou a gente supera, ou a gente supera. De alguma forma a gente precisa superar. Ou você já tem uma interpretação de que aquilo ali não vai te causar dano, tá tudo bem, né? Ou você tem o dano e você vai tratar. Ou você faz de conta que nada existiu e depois tem uma doença para você tratar. A Louise Hay, ela tem um livro lá que é Cure Seu Corpo, né? Tem outro que Cure Sua Vida, acho que também. Mas eu estava lendo agora, semana passada, Cure Seu Corpo. Sinusite, artrite, fibromialgia, rinite, dor no joelho, dor não sei aonde. Tipo assim, uma carga de dores físicas, de problemas médicos, vamos dizer assim, que a maioria deles, né, é fundo emocional, é trauma. Inclusive, eu estava vendo umas coisas ali e é interessante que quando a gente tem consciência disso, né, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de vez em quando me ataca a tal da rinite. Aí eu fui lá ver a rinite, né? Porque é o que tava me pegando. Falei, eu vou lá ver a rinite agora, porque depressão, enxaqueca, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso eu já passei. Eu acho que tá legal, mas tem lá também, né? Tem tudo isso. Mas eu fui ver sobre a rinite. Aí ela diz assim, você tem alergia de quem? Tipo, a gente tem alergia de alguém. De quem? Por mais que eu não reconheci de quem eu realmente tenho alergia hoje, porque já passou muita coisa na minha vida, já perdoei bastante, já me trabalhei bastante. Só que, a partir do momento que eu vi aquela mensagem, você tem alergia de quem? Até hoje não me atacou mais. A consciência, né? A A consciência consciência. do poder, que não é uma coisa, né? É algo causado pelo teu subconsciente. Né? Então, a gente acha, né, que a rinite ela é da poeira, do cheiro, do pólen, né? Agora vai começar a florescer tudo, as pessoas já trancam tudo o nariz, né? Eu, a partir daquele dia, não tive esse problema. Vamos ver até quando, né? Eu creio que nem você falou, a consciência ajuda muito a gente. Então, a gente não deve negar isso. Ah, é por causa disso? Eu tenho alergia a alguém? Tá, mas tudo bem se não for. Mas e se for, por que não pensar sobre isso? Né, Dirce? Por exemplo, o medo. Outra coisa que eu estava olhando também. Problema nos rins. Problema de rim. Fundo, medo. Emocional. Pessoas que têm muito medo. Medo do futuro, né? Medo das coisas. Então, olha que interessante. A gente perceber isso. E se tem esse problema, se não, melhor trabalhar antes para não ter, né? Mas se tem esse problema, você procurar ajuda. Não só médico, lá tomar remédio, fazer o que tem que fazer lá. Se você tem uma situação assim, tem que tratar, lógico, né? Mas também procure o fundo emocional nisso. Porque se você tratar ali a pedra no rim, por exemplo, eu tratei a pedra no rim, você tirou a pedra, né, fiz uma cirurgia, tirou a pedra, tomo água bastante, diminui o sal. Mas se eu não tratar o meu medo, vai voltar a pedra de novo. Exatamente. Né? E não só pedra, problema renal, né? Que ali falava de problema renal, deu o exemplo. Então, assim, claro que a alimentação, o estilo de vida, tudo isso influencia.
Mas o que tem sido tratado de fundo emocional, doenças assim, olha, menina, é interessante. Interessante como a gente somatiza, né? Uhum. Outra parte também que fala muito é sobre o perdão, né? Então, assim, da importância do perdão, e claro que a gente fala assim, não é fácil perdoar, né? É uma atitude quase que, vamos dizer assim, que não é humana, que é divina em nós, né? Eu falo Sobre assim, mãe, né? eu vi uma vez uma explicação de um padre, que ele falou assim, o perdão não é você dizer assim, eu não lembro mais dessa situação, né? Eu perdoei, mas eu não lembro mais. O perdão acontece quando você olha para aquela situação que te causou dor, que te causou sofrimento, mas você não sente mais dor, né? Você sabe que aconteceu, você tem consciência, né? Você sabe cada passo da situação, do ocorrido que te causou dor, sofrimento, mas aquilo não te causa, não reverbera mais em dor, em mágoa e ressentimento dentro de você. Aí Hum, aconteceu o perdão. Né? Então, por isso que eu falo assim, o perdão é algo divino, né? E é algo assim que é muito um trabalho interior muito grande, né? Dessa capacidade de perdoar né? Que é própria de cada um. Também não se pode medir, né? Até que ponto o outro é capaz de perdoar ou perdoar em partes, né? Então, eu achei tão interessante a forma que ele explicou o que é o perdão, né? E, claro, cada religião explica na sua linguagem própria, né? Muito falado nas religiões, né? Então, o perdão é então, quando você vê aquilo, olha aquilo, lembra daquilo, mas já não sente mais dor por causa daquele trauma ou daquela situação. na constelação familiar, eles indicam de você dizer sinto muito. É aquela do Ho Oponopono lá que a gente fala, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ao invés de você pedir perdão ou de perdoar, você diz sinto muito. Porque o que acontece na visão da constelação sobre o perdão? Principalmente quando se trata de pai e mãe, né? Pai e mãe. É Quando difícil, eu tem pessoas que vivem anos, né? Com raiva do pai e da mãe, né? Com situações mal resolvidas, né? Por causa de pai e de mãe, e às vezes é uma pessoa que você convive no dia a dia, que a religião diz que você tem que honrar pai e mãe, então você tem toda essa consciência, esse conhecimento, mas lá dentro os sentimentos estão latentes, batendo e reverberando, e os teatros mentais falando milhares de coisas, né? Mas na religião diz que aí você nega a situação, né? sim. Porque a religião, né, diz que você não pode sentir raiva de pai e mãe. Mas Uhum. lá no fundo aquilo volta e você não resolve, fica voltando, né? Pode Então, continuar, Luanda. o que a constelação fala sobre isso, né? A constelação, ela não indica perdoar. Ela indica dizer sinto muito, porque quando se trata de pai e mãe, que nós estávamos falando ali, primeiro que o perdão é muito difícil, né? Que nem você falou, é muito difícil, já é quase sobre-humano, quase um ser iluminado, né? Do Hertz, lá tá na parte da iluminação. E aí, quando a pessoa perdoa pai e mãe, quando a pessoa perdoa, né, diz eu perdoo pai e mãe, automaticamente eu estou me colocando acima deles. E eu não posso me colocar acima. Quando me coloco acima dos meus pais, eu, né, atrapalho a hierarquia, porque eles são maiores do que eu. Então eu não tenho que perdoar pai e mãe, não tenho que julgar, não tenho que condenar, não tenho que fazer nada. Então o que a constelação fala? Fala, sinto muito. Sinto muito. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. São técnicas diferentes, né, Dirce? Eu acredito que o perdão ele é válido, sim, né? Apesar de eu ter estudado isso, essa outra ideia, né? Sempre, na verdade, assim, ó, quando a gente deixa de julgar as pessoas, a gente não precisa nem perdoar. Por quê? Porque aquilo já nem vai me afetar. Quando eu aceito, quando eu entendo que cada pessoa pode ter a atitude que ele quiser e que isso não vai me afetar, independente, né? Eu respeito, mas isso não vai me afetar, eu não preciso perdoar. Por quê? Porque eu não tenho por que perdoar, né? Mas enfim, né? Temos todos uma história aí para aprender ainda. Mas aí, quem quiser, então, tem traumas aí para resolver. Eu atendo online, atendo presencial com as técnicas de hipnose, que é uma técnica muito boa para tratar traumas.
barras de axis e etc e tal, algumas outras técnicas aí. Então, é só chamar a gente que nós estamos aí para ajudar a entender esses traumas, né? Exatamente. Eu bem mais técnica, né, Elô, um pouco mais na área do coaching, né? Então, a pessoa que tem muita, por exemplo, né, a pessoa que demora muito para fazer as coisas, não tem foco, não tem direcionamento, né? Então, assim, o coaching ajuda muito a pessoa dar um direcionamento, agir com mais técnica, com mais agilidade, né? Se posicionando com mais firmeza, né? Então, a gente tem técnicas apropriadas, né? E para encerrar, né, Elô, vamos falar um pouquinho da resiliência, né? O que é a resiliência? A resiliência, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para ninguém mais esquecer o que é a resiliência. Por exemplo, nós temos um tapete de veludo na sala e a gente coloca o sofá em cima. Então, amassa todo o tapete ali, né, você tira o sofá, fica todo amassado. No dia seguinte, você volta na sala, o tapete desamassou inteiro, aquele lugar onde é que estava o sofá. Então, é a resiliência. E isso tem que acontecer dentro de nós, ou seja, o trauma, muitas vezes, é aquele sofá em cima, né, que amassou tudo, mas uma vez que a gente busca apoio, busca soluções, busca ajuda, né, a gente tem a capacidade de ser resiliente, tanto quanto o tapete, né, se levantar de novo, seguir em frente, né, então a capacidade de resiliência, ela tem que vir de dentro, tem que vir da alma, do coração, né, e ter atitudes positivas, diferente do que aconteceu, né. É, como diz aquela frase, né? Não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo, né? Eu estava falando do tapete e eu pensando nessa frase, não importa o que fizeram, me amassaram, tudo, tal, mas no dia seguinte eu vou fazer diferente, né? Mas beleza, Dirce, foi a nossa hora aí. Obrigada aí pela tua presença, a nossa conversa, acho que foi muito boa, né? Sempre é bom a gente estar conversando sobre isso, trazendo consciência para as pessoas, para nós mesmos também. A gente tá todo dia, né? Todo dia tentando não ficar com os traumas aí da vida e tentando ser resiliente, né? Então, obrigada aí pela tua participação e até semana que vem, né? Com um novo tema. Beijo, até mais. Beijo.